Muito bem, senhoras e senhores. A Uruguai foi derrotado pela Colômbia. A equipe colombiana venceu por 1-0 os uruguaios, gol marcado no primeiro tempo pelo Jefferson Lerma. Entretanto, o jogo ganhou contornos dramáticos ainda no final do primeiro tempo, quando o lateral direito Daniel Munhoz mostrou o seu QI negativo para o mundo inteiro ver, quando deu uma cotovelada ali no Gart, foi expulso, deixou a equipe dele numa situação complicada e ainda assim os colombianos conseguiram segurar ali os uruguaios durante o segundo tempo inteiro com um a menos e vencer a partida. Cássio Ângelo, uma partida que teve altos e baixos, momentos de alternância no primeiro tempo, e terminou com a vitória parcial da Colômbia. O Uruguai teve ali os seus momentos, mas acabou sentindo muito a ausência a saída, né, do Bentancur, que dificultou a atuação da equipe. O Bielsa teve que mexer no time e acabou alterando o panorama do jogo, né? O Bentancur entrou o Varela no lugar do Bentancur, que é um lateral direito. Ele entrou com três zagueiros. Com a alteração, ele desfez a linha de três zagueiros. E a Colômbia retomou o controle do meio-campo, o controle do jogo. E terminou o primeiro tempo vencendo. Ainda que no finalzinho o Munhoz, que era quase complicou. Quase não, complicou a situação da Colômbia ali. Pois é, seu Adiel Reis, uma eliminação, ao meu modo de ver, dramática do Uruguai, porque tem dias que não é noite, tem noites que não são dias, Adiel Reis. O Uruguai fez até aqui, era a melhor campanha, venceu todos os jogos na fase de grupos, eliminou a seleção brasileira ainda nos pênaltis, tá? Mas hoje foi um dia de um Uruguai sem inspiração nenhum. Você comentava aí da saída do Bentancur. O Bentancur foi mais uma coisa que deu errado na noite de quarta-feira para a equipe de Marcelo Bielsa. Assim que o Bentancur sai machucado, poucos minutos depois, pelo alto, embora não fosse o Jiménez que tivesse marcando o jogador da Colômbia, a Colômbia abriu o placar em jogada aérea. Hoje nada funcionou para o Uruguai. No primeiro tempo, o Uruguai até conseguiu criar quatro chances de gol, três com o Davi Nunes, que perdeu. A Colômbia fez esse jogo protocolar no primeiro tempo, mas algo que eu vou ressaltar, seu Tchebumba, algo que eu vou ressaltar para jogar na discussão é o seguinte: o segundo tempo da Colômbia foi um segundo tempo de almanaque, foi um segundo tempo de futebol sul-americano. No pré-jogo eu comentava isso. Você fez a pergunta sobre os jogadores que estavam saindo muito cedo do futebol sul-americano para ir para a Europa. E eu disse que estava faltando identidade para o futebol sul-americano. Hoje a Colômbia jogou como futebol sul-americano, amarrou o jogo. É bonito de se ver jogar? Não, não é um futebol vistoso, mas é um futebol efetivo, porque estava com um a menos durante todo o segundo tempo. Praticamente não teve jogo no segundo tempo, chegou um barro. O lance de perigo foi um chute na trave ali do Luizito Soares. Foi uma saída que o Vargas teve que fazer para abafar no pé do Canóbio. Mas tirando isso, o goleiro da Colômbia não fez uma defesa difícil. As melhores chances do segundo tempo, embora o Colômbia com um time, um jogador a menos, foi com a Colômbia. Foi duas ali com um jogador que entrou na segunda etapa, o Uribe, uma na falha do Rocher e a outra já no finalzinho, quando o Rocher estava na área e tinha o gol aberto para finalizar. Então, a Colômbia deu sorte num dia que o Uruguai não estava inspirado, principalmente os dois pontas da seleção uruguai, vinham fazendo uma boa Copa América, e por fazer esse futebol sul-americano, esse futebol da catimba, esse futebol que propriamente é um futebol sul-americano, seu Thiago Barros. Se não é bonito de se ver, mas pelo menos ele traz resultado. Pois é, e acho que no caso de hoje não dá nem pra. No caso da seleção colombiana, né, não dá pra a gente nem falar que, pô, é um time que só joga assim, porque é mentira. O time da Colômbia
mostrou nessa Copa América que sabe jogar futebol, que é um time bem técnico, mas as condições do jogo fizeram com que a seleção tivesse que tomar essa atitude para vencer o jogo, e assim fez. Muita dedicação dos atletas colombianos também, né? Especialmente do senhor James Rodrigues, né? Impressionante como esse cara é um leão em campo, como ele corre, se dedica, impressionante. E a equipe chega à final da Copa América depois de 23 anos, 28 jogos de invencibilidade, a maior sequência invicta da história da Colômbia. Muito desse jogo de hoje, desse trabalho de El Reis, passa pelo senhor Néstor Lorenzo, que faz um trabalho impecável. O Cassiano, como ressaltou, o time da Colômbia tem um estilo muito próprio, né? Um estilo muito sul-americano, uma cara, você vê uma identidade no time e tá jogando muito bem, mesmo que hoje tenha saído um pouco desse estilo, porque as situações, o contexto do jogo pediu, mas mostrou também que é um time que, se precisar brigar para vencer, vai fazer, Gil. Isso mostra, Estevão Barros, a questão do comprometimento, tá? Vou dividir essa classificação da Colômbia em 3 partes. Primeiro, ela foi superior no início do jogo no 11-11, tá? Quando perdeu o meio-campo, e você falou muito bem sobre a situação do Bentancur, ele realmente estava conduzindo ali o meio-campo de uma maneira muito melhor do que o De La Cruz. Estava ele sendo o homem responsável por o Uruguai ter uma superioridade no jogo. O Uruguai teve as chances com o Darwin Núñez, enfim, não converteu. Vem a efetividade da Colômbia, segundo ponto. A Colômbia faz o gol aos 39 do primeiro tempo, já sendo não melhor na posse de bola, mas sendo muito mais ofensiva do que o Uruguai, que tinha cansado fisicamente. Abre o placar e consegue essa vantagem. No final do primeiro tempo tem a expulsão do Daniel Muñoz, e aí essa é a terceira parte. O Néstor Lorenzo consegue armar uma seleção colombiana com 10 jogadores que foi superior ao Uruguai com 11. Não é mentira, isso é verdade. Quem assistiu o segundo tempo viu. A Colômbia, sim, teve a questão do comprometimento. Ele sacou o James Rodrigues porque estava amarelado e sabia que seria expulso, seria muito difícil com 9, mas as peças que ele foi colocando durante o segundo tempo, cito aqui o Castanho, o Matheus Uribe, 2 jogadores ali de meio de campo, que pegavam a bola, lançavam para o Luiz Dias, e o Luiz Dias levava a bola lá para frente. Eram 2, 3 minutos de jogo que a Colômbia conseguia ter posse, conseguia levar na conversa, conseguiu enrolar, jogou realmente o futebol sul-americano, a equipe da Colômbia, e foi superior. Então nós tivemos a classificação da Colômbia em 3 partes. Primeiro, quando foi no 11 contra 11, foi superior. Quando perdeu a superioridade, foi mais efetiva, e no 10 contra 11 se mostrou muito mais comprometida, Estevão Barros. Foi uma classificação merecida. Eu não imaginava que a Colômbia fosse jogar assim contra o Uruguai. Achei que o Uruguai fosse fazer frente, mas o Uruguai parece ter sentido muito mesmo essa pressão de jogar essa semifinal. Realmente eu não consigo entender como Ronald Araújo faz tanta diferença assim na seleção uruguaia, a ponto de ser essa consistência defensiva. Nicolás de la Cruz muito abaixo, Nicolás de la Cruz, nesse jogo. Não fez a função de camisa 10, não fez a função de primeiro volante, não fez a função que ele foi conhecido no Uruguai por ser esse jogador que vai buscar o jogo na defesa e traz para o ataque, conduz a bola. Ele não conseguiu fazer isso. Quando o Arrascaeta entrou em campo também, a dupla não funcionou, porque às vezes o Arrascaeta queria ser centroavante, outra ele queria estar cruzando bola na área. Luizito Soares entrou ali para tentar mais o abafa, mas não tem mais condições físicas para isso também. Darwin Núñez, talvez esse seja o principal responsável pela derrota do Uruguai ser de 1-0, tá? Porque se Darwin Núñez acerta pelo menos um gol, o Uruguai teria feito o trabalho defensivo melhor, teria jogado no contra-ataque. Ele teve as principais chances quando estava 0-0 e não fez. Então, é uma sucessão de fatores. Ok, a gente, como o Cássio falou, não existe si no futebol, mas analisando aqui, o Uruguai veio numa decrescente, a Colômbia cresceu durante o jogo, perdeu um jogador e conseguiu se manter ainda muito mais efetiva do que a seleção uruguaia. A Colômbia foi muito melhor, Néstor Lorenzo foi muito melhor no tratamento dos seus jogadores, incutiu a ideia de que era possível se classificar sem jogar futebol no segundo tempo. Não teve o futebol da Colômbia, teve muito mais estratégia. Estevão Barros, o Uruguai pecou muito hoje em
Ele sentiu hoje o que o Brasil sentiu contra ele. Ter um a mais e não conseguir levar consistência, levar ataque, levar pressão. Parabéns à Colômbia, viu? Que eu acredito que, assim, não vai ganhar da Argentina, mas vai ser um jogo legal contra a Argentina na final, viu? O Adiel tocou num ponto interessante, Cássio Ângelo, sobre a seleção do Uruguai. Você achou que hoje o Só um Bielsa detalhe, deu uma. Diga. rapidinho. O Adiel tá com uma gata aí na casa dele, hein? Você viu? Tá com uma gatinha aí. No meio da análise aí, a gatinha invadiu a transmissão. Mas ele também, além de ter uma gata em casa, ele trouxe um ponto interessante, questões. Essa questão do Nestor Lorenzo ter mexido bem no time, ter conseguido entrar na mente dos caras. Você diria que hoje o Bielsa também deu uma pardalizada ali no segundo tempo, nas alterações, porque ele escalou muito bem o time, mas da saída do Bentancur em diante, o Uruguai se perdeu ali. Você acha que passa pelo Bielsa? Temos que falar também do Darwin Núñez, né? Que, querendo ou não, é personagem importante desse jogo, porque quando o Uruguai foi melhor, perdeu ali 3 oportunidades, 2 muito claras e outra ali, uma que ele poderia ter feito melhor, tomado outra decisão. Mas primeiro do Bielsa aí, você acha que ele foi mal hoje, que ele errou nas alterações? Acho que sim, Diel Reis. Cássio Ângelo. Acho que sim. Opa. Sérgio Barros há um limite do que o treinador pode fazer. Por exemplo, o primeiro e único gol do jogo, o gol da Colômbia, o Jiménez não consegue acompanhar lá o zagueirão da equipe da Colômbia. Teve azar o Bielsa do Ronald Araújo ter machucado. Os dois laterais, os dois pontas, aliás, não eram laterais do jogo. O Oliveira e o Rodrigues não fizeram um bom jogo. E como você falou, o fator Darwin Núñez acabou atrapalhando muito o trabalho do Bielsa, porque a equipe, como falou, até conseguiu ainda criar algumas chances. Discordo um pouco das alterações que ele fez. Eu acho que ele jogou muito a equipe para cima da Colômbia e acabou sendo ali um futebol mais do vamos que vamos embora na base da força do que propriamente na técnica. Acabou o jogo ali com uma linha. Acabou o jogo com Soares, Canóbio, Darwin Núñez e Arrascaeta ali na frente. Fred Valverde tirou o espaço do Fred Valverde no jogo de hoje, e aí acabou ficando essa bagunça generalizada. A equipe não conseguiu finalizar, Estevão Barros, porque a Colômbia também aproveitou e congestionou ali a frente da área. E o Bielsa jogou muitos jogadores ali no campo defensivo da Colômbia e o treinador da Colômbia foi inteligente, congestionou ali a frente da área. Você pode ver que não teve um chute a gol no segundo tempo, tirando aquele do Luizito Soares que foi na trave. A seleção do Uruguai não criou nada no segundo tempo. O Bielsa realmente foi prejudicado por uma noite ruim dos seus atletas, mas ele contribuiu. Diria eu, se fosse para apontar a culpa de 0 a 10, eu acho que 7 para os jogadores do Uruguai, 3 para o Marcelo Bielsa. Pois é, Adiel Reis, a equipe uruguaia. Acho que no geral foi um jogo equilibrado, né? A gente esperava que fosse um jogo decidido no detalhe e foi um gol de bola parada. Mas você ficou com a sensação de que o Uruguai poderia, no segundo tempo, ali, ter feito mais? Ou também tem o mérito da Colômbia de ter, como o Cássio Ângelo falou, de ter povoado ali? Qual que é a sua avaliação da seleção uruguaia aí nesse jogo e do Bielsa também? Bielsa foi louco demais, né? Eu acho que ele provou pro mundo inteiro que Arrascaeta e De La Cruz não podem jogar juntos na seleção. Imagino que a alteração que deveria ser feita seria, sim,
tirada do De La Cruz, que não estava bem na partida, colocar o Arrascaeta. Luis Soares para fazer dupla com Darwin Núñez. Mesmo o Maximiliano Araújo não estando numa boa partida, Estevão Barros defensivamente ele foi bem. E eu acho que quando ele tirou o Varela, ele mostrou que ele assumiu que ele errou. Né? Você colocar um lateral de zagueiro e depois tirar um zagueiro, tirar esse lateral e colocar um centroavante, ele deu a opção para o Nestor Lourenço de lançar por ali o Luiz Dias, no mano a mano com o Cáceres. Então você abriu mão de um jogador de defesa, colocou mais um jogador do ataque e não municiou, não tinha jogadores de meio de campo com essa qualidade. O De La Cruz não estava bem. Ele terminou a partida, mas eu acho que assim, não deveria ter terminado dessa forma. Ele teve tempo para organizar. Tudo bem, o jogo estava quente, não sei até que ponto também isso influenciou nos jogadores e tudo mais, mas você ter 2 jogadores de meio campo, ter 2 centroavantes e não ter uma jogada a trabalhar, ter apenas uma, que foi a finalização do Soares na trave, por ali você já percebe, você tem um meio campo com Valverde, com Arrascaeta, com De La Cruz, Estevão Barros, não teve uma jogada triangulada, não teve um lance assim de tabela para tentar colocar o Darwin Núñez em condições de finalizar na cara do goleiro. Em determinado momento da partida, a Colômbia estava com 3 zagueiros. Meio de campo, o Uruguai tinha. E se limitou simplesmente a jogar a bola na área. Não sei se isso era orientação do Bielsa, não sei se isso era já desespero dos jogadores uruguaios, mas o fato é que o Uruguai foi muito mal tecnicamente e taticamente sofreu pelo fato de ter um a mais e se perder nessa quantidade, né? 2 centroavantes, nenhum deles funcionava. 2 meio de campo, nenhum deles funcionava. Você tem o melhor armador do time foi o Ugarte, que é o camisa número 5, é o volante. Ele pegava pela bola, transitava muito bem. O Valverde fez uma partida abaixo também. Então foi de tudo um pouco, Estevão Barros. Os jogadores não conseguiram entender a ideia do Bielsa e o Bielsa não conseguiu dar sentido melhor a esse meio campo durante a partida. Então não tem um culpado só, né? Hoje foi realmente, nada funcionou para a seleção uruguaia. É uma noite ruim da seleção uruguaia e uma noite especial para a seleção colombiana, que volta a uma decisão depois de 23 anos, né? A última vez que a Colômbia chegou a uma final de algum torneio foi em 2001, na Copa América de 2001, que ela venceu, inclusive, o torneio, o único título de Copa América que a seleção colombiana tem em sua história, tenta aí o bicampeonato. Infelizmente eu vou ter que torcer para eles, né? Porque do outro lado simplesmente está Lúcifer e, enfim, vou ter que torcer para James Rodrigues, mas enfim, não tenho experiências legais torcendo para James Rodrigues aí. Mas de qualquer forma tem tudo para ser uma grande final, né? São 2 times interessantes, com bons jogadores. Eu acho que o momento da Colômbia em termos de bola jogada até aqui é melhor, mas do outro lado, Cassiano, estão os atuais campeões e também campeões mundiais aí. Qual que é a sua projeção para essa final entre Colômbia e Argentina, Argentina e Colômbia? Primeiro a gente tem que esperar mesmo o dia do jogo, o seu Estevão Barros, para ver a qual nível de importância a seleção argentina vai levar esse jogo. A gente viu em alguns jogos a seleção argentina muito displicente, em alguns jogos até o Scaloni fazendo experiência com a seleção argentina durante essa Copa América. A seleção está muito naquele oba-oba ainda de campeões, estão se reencontrando aí para festejar nos Estados Unidos. A gente sabe que o business é muito importante para qualquer seleção. Mas vamos colocar em patamares iguais ali de temperatura e pressão, as 2 seleções jogando o que podem jogar, rendendo tudo que podem render. A Argentina entra como favorito por ter mais talentos individuais que a seleção da Colômbia. Não quer dizer que já seja um jogo ganho para a Argentina, porque como a gente viu na noite de quarta-feira, no Bank of America, em Charlotte, nos Estados Unidos, a Colômbia é capaz de se doar taticamente, é capaz de jogar na raça, na gana, para tentar levar o melhor resultado para o seu país, para a sua torcida, para um povo que hoje está comemorando seu triunfo. Pois é,
Adiel Reis, e você, como é que enxerga essa final aí entre Argentina e Colômbia, Colômbia e Argentina? Pelo futebol jogado, Estevão Barros, e pela maneira como a Colômbia se classificou diante de um Uruguai favorito, eu acredito que a Colômbia tenha condições de conquistar esse título. Só que o detalhe é o seguinte, eu não vou nem dizer o fator Messi, porque eu acho que o Messi não foi decisivo em nenhum momento para a Argentina, mas o fator Di Maria, ele tem sido realmente predominante nessa Copa América. O Di Maria, quando ele está em campo, ele conduz o jogo de uma maneira diferente para o lado argentino. A Argentina sem ele é uma, com ele é outra. Muito, muito bem condicionado em relação a esse jogador que fará, enfim, sua última partida com a camisa da Argentina e pode conquistar mais um título. Concordo com o Cássio e realmente a Argentina vive esse conto de fadas, ainda é campeã do mundo, atual campeã da América, vai para o seu terceiro título consecutivo, tem condições aí de disputar a finalíssima contra a Inglaterra ou Espanha, mas, Estevão Barros, se a Argentina, vou lançar uma polêmica aqui, se a Argentina for campeã, vai ser o futebol burocrático campeão, mesma coisa da Inglaterra na Eurocopa, tá? Porque a Argentina, ela está jogando por obrigação essa Copa América, claramente não tem um comprometimento 100% da seleção argentina. E a Colômbia, se ela for campeã, ela vai ser campeã com méritos sobre uma Argentina que menosprezou a competição. Então, assim, existe uma torcida minha pela Colômbia para que ela vença o jogo, mas que a Argentina faça um jogo franco contra a Colômbia. A Argentina realmente jogue o futebol, porque até então a Argentina não teve um adversário à altura, sofreu para ganhar do Equador porque cedeu espaço, porque ela achou que o Equador não ia conseguir jogar bola, né? Cedeu espaço porque achou que o Equador não ia pressionar. Contra o Canadá, mais uma partida fácil. Então talvez esse realmente seja o jogo para a Argentina se provar, para ela se mostrar que está a fim de conquistar essa Copa América. E se a Colômbia vencer, vai ser por mérito da Colômbia, mas a Argentina precisa fazer um jogo franco para poder realmente, não é só questão de entretenimento, mas para mostrar a importância da competição, para mostrar que a campeã do mundo está a fim de disputar o seu torneio continental. Coisa que a gente não viu aí com outras seleções. E nós temos uma final que tá com as duas melhores seleções, eu concordo, mas nós vemos aí uma Argentina burocrática que fez o seu papel, jogou por obrigação contra o Canadá, poderia ter goleado, mas venceu ali por 2-0 porque não quis humilhar o adversário. E Estevão Barros, vai ser equilibrado o jogo. Vou torcer para a Colômbia, mas acho que a Argentina vai ser campeã. Pois é, eu fui olhar aqui um resumo, né, da Copa América de 2021, o título da Colômbia, a Copa América naquele ano foi disputada na Colômbia. E aí eu me deparei com a péssima campanha do Brasil. Foi eliminada por Honduras nas quartas de final. Meu amigo, olha que momento pavoroso também da seleção brasileira. É inacreditável. Naquele ano o México foi o vice-campeão. E Honduras venceu o Uruguai nos pênaltis e ficou na terceira colocação. Ou seja, feito que o Canadá pode repetir aí, né? Tem um país da CONCACAF na terceira colocação, caso vença o Uruguai no sábado. A partida aí de terceiro lugar, partida que você acompanha aqui no Meio Armadores. Vamos inclusive passar aqui a nossa agenda de transmissão. Tem que atualizar ela aqui porque tá faltando uns pedaços aqui. Tinha deixado pré-pronto aí, só aguardando os classificados, mas eu acabei esquecendo de atualizar. Me empolguei aqui na análise da partida. Colômbia e Uruguai, aliás, Canadá e Uruguai se encaram no sábado a partir das 8h30. Aqui a transmissão começa com um pré-jogo e no domingo tem a final. Vai fazer um pré-jogo especial aqui de 1 hora para trazer aí tudo dessa grande decisão da Copa América. Agora sim, tudo pronto. No sábado, então, Canadá e Uruguai a partir das 8h30. E no domingo, Argentina e Uruguai, ou Argentina e Colômbia, às 8 horas.
decidem aí o campeão da Copa América e um possível, dependendo do que acontecer na Eurocopa, uma possível final das Maldivas aí. Um grande torneio se aproxima aí também. Senhores, quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez, sempre um prazer aqui fazer essas transmissões ao lado de vocês, agradecer a quem esteve no chat e passando no chat aqui, encerrar a nossa enquete. Casa de Swing é traição? Sim, venceu com 68% dos votos, ou seja, para a grande maioria do nosso canal, Casa de Swing é traição. Prefiro não opinar e o não ficar empatados ali com 16 cada um, ou seja, no geral o pessoal acha que Casa de Swing é traição, sempre trazendo aqui enquetes especiais que vão revolucionar aí, vão mudar, né, o panorama dos contextos social e político do nosso país. A gente tenta levantar aqui questões importantes nessas nossas enquetes. Agradecer a você que esteve com a gente na transmissão, que participou aqui da live, mandando mensagem, deixando o seu like ou simplesmente assistindo aí a gente, prestigiando a nosso trabalho aqui. Lembrando que nós voltamos também no sábado com um vídeo trazendo as análises das finais e também do terceiro lugar, né, dos jogos, fazendo ali as nossas prévias previsões do que pode acontecer. E para você não perder nada, você só precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, e aí você recebe as notificações. E deixar o like também para ajudar a divulgar o vídeo. E seguir a gente no Instagram. Se você fizer tudo isso, te garanto que amanhã cedinho você vai ter uma mensagem do Adiel Reis na sua DM te congratulando por essa ajuda e por esse apoio aí ao canal, tá bom? Valeu, falou e até sábado com o decisão de terceiro lugar. Valeu!